Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar sobre sucessão testamentária. A sucessão testamentária ela pode ser conceituada como aquela que decorre da expressão da última vontade do falecido. O que ele gostaria de fazer com o seu patrimônio? Ele, por intermédio do testamento, ele pode fazer disposições patrimoniais e não patrimoniais. O que significa isso? Patrimoniais, a gente não tem dúvida, referente ao patrimônio deixado. Agora, não patrimoniais, seria, por exemplo, o reconhecimento de um filho. Né? Então, no testamento ele fala, olha, reconheço fulano de tal como meu filho e dessa forma ele acaba inserindo essa pessoa na sucessão legítima, tá? Porque é um herdeiro que até o momento não era reconhecido como filho, mas se ele o reconhecer, ele será acrescido. Ele pode, por exemplo, reabilitar o indigno. Eu até coloquei um exemplo na aula passada, ele pode fazer um testamento e falar assim, minha filha, fulana de tal, tentou cometer um homicídio, porém eu a perdoo, tá? Um homicídio contra a minha vida, tá? Eu a perdoo e eu vou reabilitá-la, porque no momento ela poderia ser considerada como indigna, mas eu quero reabilitá-la para que ela participe novamente da minha herança. Existe essa possibilidade. Ele pode passar orientações sobre o seu funeral. Eu gostaria que o meu funeral acontecesse... Gostaria de ser cremado, olha que exemplo. Gostaria de ser cremado. Eu gostaria que no meu funeral tocasse a música tal. Ele pode dispor dessas informações. Ele também pode deixar um testamento dispondo parte do seu patrimônio para criar uma fundação. Né? Se ele não deixar herdeiros necessários, ele pode deixar até 100% para montar uma fundação, tá? Então, assim, e o prazo? Né? Extingue-se em 5 anos o prazo para impugnação da validade do testamento a partir do seu registro, tá? Então, fixe esse prazo que é importante. Quais são as características de um testamento? Olha só, ele é personalíssimo, ou seja, não pode ser feito por um procurador. Somente a pessoa pode fazer o seu próprio testamento, tá? Por isso que é personalíssimo. É negócio jurídico unilateral, porque só temos uma parte. É declaração de uma única vontade, diferente dos contratos, né? Que nós temos a declaração de 2 vontades ali, ou mais. Nesse caso, única vontade. É proibido o testamento conjuntivo ou de mão comum ou mancomunado. O que significa isso? Eu faço um testamento deixando os meus bens para você e você faz um testamento deixando os seus bens para mim. E a gente negocia nossa sucessão antecipadamente. Isso não pode acontecer, tá? Porque esse daqui seria testamento conjuntivo e não é a ideia. A lei veda o pacto sucessório, tendo em vista a revogabilidade do testamento. Revogabilidade por quê? Porque eu posso revogar meu testamento a qualquer momento. Eu faço um testamento hoje, amanhã, eu acordo e não quero mais deixar para aquela pessoa. Eu troco, eu deixo para outra pessoa, tá? E por último, é negócio jurídico solene, gratuito, revogável, causa mortis. Por quê? Só tem efeito após a morte da pessoa, né? Então não adianta eu falar assim, olha, fiz um testamento, deixei fulana de tal. Ela vai enriquecer esse patrimônio eu ainda estando viva. Não pode. Ele só vai ter efeitos após a morte do autor da herança, tá? E capacidade para fazer um testamento? Como é que vai funcionar? A lei estabelece que a capacidade ela vai ser conferida no ato da confecção do testamento e a idade mínima para fazer um testamento são 16 anos. Então, a partir dos 16 já é possível fazer um testamento. E não tem necessidade de assistência, né? Então, lembra que eu falei que é um direito personalíssimo? Então, eventualmente, se na sua prova for questionado isso, você fala assim, não, embora as pessoas de 16 anos são relativamente incapazes e precisam ter assistência na maioria dos atos, esse é um ato, seria uma exceção, porque ele não precisa de assistente.
Tudo bem? E a velhice? A velhice não impede da pessoa realizar o testamento. Se ela não estiver capaz, ou seja, se ela for impedida porque ela foi interditada, aí a situação muda. Mas se ela não for interditada, ela está em plena lucidez, não importa a idade, ela pode fazer o testamento sim, sem problema. Formas ordinárias de testamento. O primeiro seria o testamento público. É aquele feito pelo tabelião, narrado pelo autor da herança, informando qual a porcentagem, quais são os bens que ele vai deixar de herança. Lavrado, um instrumento público, ele será lido em voz alta, na presença de duas testemunhas. E nós temos aqui, não só lido, como as testemunhas precisam assinar, todos assinam, tá? Inclusive o testador. Temos aqui algumas regrinhas que eu vou ler com vocês. É dever do tabelião atestar a sanidade mental do testador. Ele precisa saber se ele aparenta, obviamente que ele não é um técnico responsável, mas a primeira impressão, ele apresenta ter sanidade mental, tá? Se o tabelião achar que não, ele pode se recusar a fazer o testamento totalmente por escrito, expresso, justificando. O documento deve ser lavrado em língua portuguesa, tá? Então não pode ser em língua estrangeira, tem que ser em português. Caso o tabelião não entenda o idioma do testador, deverá valer de tradutor público. Então, mesmo que a pessoa que vai fazer o testamento, né, o testador, digamos que ele é italiano, só que ele está fazendo o testamento aqui no Brasil. Então, nesse caso, ele terá que ser em língua portuguesa. E aí, o tabelião chamará um tradutor público, né, um tradutor juramentado, para que faça a tradução. Pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção de declaração de vontade das partes impressas de livro de notas, desde que rubricada todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Então, pode ser manual, pode ser digitado, e se for impresso em livro de notas, precisa estar rubricado em todas as páginas. E o digitado tem que estar também em todas as páginas rubricado, tá? De próprio punho não há necessidade. Agora, o digitado precisa. O surdo deverá ler ou designar quem o leia, se não souber, tá? Então, assim, o surdo, se ele não for alfabetizado, ele precisa levar alguém que leia para ele. Linguagem de sinais, libras, tá? Ao cego só permite testamento público, tá? Então, olha que bacana. Lembre-se, né? Porque nós vamos ter outros tipos de testamento. O cego só é permitido esse testamento público. Ele vai ser lido 2 vezes pelo tabelião e uma testemunha, tá? O analfabeto só pode utilizar essa forma também, tá? Porque o tabelião, ele tem fé pública. Então, ele está observando que não está ocorrendo fraude, que a pessoa não está sendo coagida, né? Então, naquele ato solene, ele realiza o testamento. Então, o analfabeto e o cego só podem optar por essa modalidade de testamento. Tudo bem? Vamos para o próximo. Outra modalidade de testamento ordinário é o testamento cerrado, também conhecido como secreto ou místico. Por quê? Ele tem esse nome porque o testamento em si, ele é escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo. E ele tem que assinar obrigatoriamente o testamento. Ele leva até o cartório e lá no cartório o tabelião ele só vai observar os requisitos, né? Por exemplo, foi escrito por você, assine aqui. E o tabelião ele não vai ter acesso ao conteúdo, ele não vai observar como essa pessoa distribuiu os seus bens. Ele vai receber esse documento, ver as formalidades e ele vai costurar esse testamento. Costurar mesmo. A gente até utiliza aqui, ó, ele deve serrar e coser o instrumento aprovado. E ele entrega esse testamento para o testador. Né? Então, ele não fica retido no cartório, ele vai entregar.
e fica só constando no livro local a data que o testamento foi aprovado e entregue. Por que ele tem que ser costurado? Porque quando você costura, ele deixa marcas, né, da agulha passando. Então, eventualmente, se aquele testamento foi rompido, a possibilidade do juiz decretar ele nulo, tá? Então, assim, o testamento em si, ele só está escrito no cartório que ele foi realizado, sem informações sobre como foi distribuído aqueles bens, como foram distribuídos aqueles bens. Então, o testamento fica na posse do testador e, em caso de falecimento, aquele testamento só pode ser aberto em juízo, o juiz que abrirá o testamento, observando se não houve violação, tá? Então, assim, algumas observações. Note que no testamento cerrado o tabelião não tem conhecimento do conteúdo, apenas a função de aprová-lo e seguindo as formalidades legais. O testamento pode ser feito em língua nacional ou estrangeira, diferente do anterior. Quem não saiba escrever, ou seja, o analfabeto, ou que não possa ler o cego, não pode utilizar essa modalidade de testamento. O surdo-mudo pode, desde que escreva todo o seu teor à mão e assine. Então, o surdo ele vai ter que escrever de próprio punho e assinar para ter validade. O juiz só não levará em consideração se achar vício externo, que torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Aqui é exatamente o que eu disse. Se o juiz observar que foi violado antes de o juiz abrir em juízo, nesse caso o juiz pode falar, não, tem falsidade, ou ele é suspeito porque ele está violado, tá? Então, esse é o testamento cerrado, secreto ou místico. Temos o testamento particular, também chamado de hológrafo. Trata-se do testamento elaborado pelo próprio testador, sem a presença do tabelião. Pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, devendo ser lido e assinado por quem o escreveu na presença de pelo menos 3 testemunhas. Nesse caso, como ocorre? Em caso de falecimento, as testemunhas serão intimadas para comparecerem em juízo, para provarem que aquele documento foi feito pelo testador, tá? Então, assim, por isso que há necessidade de mais testemunhas. Tá? Então, por isso tem que ser no mínimo 3. Por que mínimo 3? O que pode acontecer das testemunhas falecerem antes do autor da herança. Então, precisa de pelo menos uma que ateste que aquele documento é verídico, né? Que ele consiga provar. Existe a possibilidade excepcional do juiz reconhecer esse documento desde que não tendo nenhuma testemunha. Desde que o testador escreveu de próprio punho e assinou. Não pode ser nessa modalidade de forma mecânica, tá? O que pode acontecer na época do falecimento do autor da herança, as testemunhas já terem falecido. Aí não tem como chamar uma testemunha. Aí, nesse caso, tem que ser de próprio punho. Se for mecânico, não será considerado. O codicilo. O codicilo trata-se da disposição de última vontade do falecido, mas de bens de pequena monta. Ele pode, por exemplo, ele faz de próprio punho, pode assinado, né, datado, tudo certinho. Ele, de pequenos valores, ele pode destinar esmolas, ele pode instituir testamenteiro, ele pode móveis, roupas, uma obra de arte, ele pode, que não afete diretamente o seu patrimônio, da essencialidade, né, no principal patrimônio. Nesse caso, se posteriormente ele fizer um testamento e revogar o codicilo, ele não será válido, tá? Então, o testamento posterior, se não disser nada, é porque o codicilo está válido. Agora, se ele falar revoga o codicilo feito, aí a revogação, o codicilo não vai ter efeito, tá? Porque daí a disposição de última vontade mesmo vai ser do último testamento que ele fez, desconsiderando o codicilo, tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os testamentos especiais. Aguardo você e até daqui a pouco.